Enquanto eu estava na minha infância comendo terra e jogando bola na rua, essa molecada já apavorava nos palcos ou programas de televisão. Começando mais um Top 10! Eu sou o Mark Hullis e estou acompanhado aqui dessa galerinha para falarmos sobre o mundo da música, cultura pop ou qualquer outra nerdice que nos dê na cabeça, né? E daí mais um Top 10 aí para celebrar hoje o Dia das Crianças. E a gente vai apresentar aqui os 10 mais prodígios da história. Então aproveita aqui embaixo, dá um like no vídeo e se inscreve no canal para ficar ligado em todo o conteúdo que a gente lança semanalmente. E vamos começar essa lista. Em 10º lugar, nós temos o grande e mais fantástico compositor de óperas e música erudita de todos, Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart? Que isso, cara? Não era um canal de rock? Porra, não vou nem editar isso aí não, velho. É sim, e apesar de ser um pouco diferente, vocês conhecem a música do cara. Bodas de Fígaro é um exemplo de ópera que, cara, vocês já devem ter ouvido. Em vários locais da cultura pop, como por exemplo o desenho do Pernalonga, Pica-Pau e vários outros lugares usam a música dele. E o cara é fantástico. Mozart é o mais prodígio dessa lista provavelmente, porque ele já se apresentava em casas de espetáculos com 5 anos de idade. E ele compôs a sua primeira ópera aos 6 anos de idade. Cara, com 6 anos, eu não sabia a diferença entre o pé esquerdo e o pé direito. No meio dos anos 90, tinha um menininho francês que mal falava direito e cantava bem bonitinho. E provavelmente fez uma fortuna lançando música de pop para o público jovem. Jordi foi um fenômeno. Ele até hoje está listado no Guinness, o livro dos recordes, como o cantor mais jovem a ter um single em primeiro lugar nas paradas. É triste lembrar que na época teve uma história complicada, que os pais exploraram ele, ficaram com dinheiro, uma coisa bem chata e bem desagradável. E isso era um tema bem comum nos anos 90. Hoje em dia já tem uma série de artifícios legais nos Estados Unidos e no mundo inteiro para evitar esse tipo de coisa. Quando começaram a ter esses problemas, meio que interrompeu a carreira dele. E recentemente ele voltou a tocar com uma nova banda e agora ele faz um punk rock bem bacana. Dá uma conferida. Diplomate, mais c'est comme ça. Em 8º lugar está a Rihanna, que coincidentemente nasceu no mesmo ano que o Jordi, mas ela começou a carreira um pouquinho mais tarde. Ela assinou seu primeiro contrato profissional aos 15 anos, e aos 17 anos ela gravou seu primeiro álbum de estúdio, o Music of the Sun. E aos 18 anos, no disco A Girl Like Me, ela alcançou o top 10 dos discos mais vendidos dos Estados Unidos. Gente, sério, 18 anos. Eu ainda estava decidindo que faculdade eu iria seguir e ela já tinha disco de ouro. Eu ainda era criança, e talvez a maior parte de vocês ainda nem tenha sido nascido, quando no Som Brasil apareceram os filhos do Chitãozinho e Chororó cantando. Eles são filhos do Chororó. As pessoas sempre acham que duplas são uma entidade. Que burro. Da mesma forma, Sandy Júnior são duas pessoas, Chitãozinho e Chororó são duas pessoas diferentes, Zezé de Camargo e Luciano, por incrível que pareça. Ah, é verdade. Força do hábito. Toda vez que você fala o nome de um, você acaba falando do outro, né? Chitãozinho, Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, coisa e tal, mas sim, são os filhos do Chororó. E as crianças que apareceram cantando no Som Brasil aquela música Maria Chiquinha. E os dois fizeram uma encenação e ficou uma gracinha, cara. Logo depois eles lançaram seu primeiro álbum e ganhou até disco de ouro, cara. Fenomenal. É bem interessante que os dois são filhos de músicos. Um dos músicos mais fantásticos que existe no Brasil. E além de tudo, são filhos de uma produtora musical. Eu imagino que os dois dentro de casa devem ter crescido ouvindo música constantemente. Aprenderam desde pequeno. Em 1970, aos 4 anos de idade, o nosso 6º lugar apareceu no filme The Songs Remain the Same, tocando bateria. Na época o Jason Bonham não era tão bom quanto seu pai, mas mesmo assim tocou no Led Zeppelin, antes de atingir a puberdade. Ai, que bonitinho, nenenzinho! Sim, é uma gracinha. E vou dizer, mais tarde ele tocou novamente com o Led Zeppelin e teve seus próprios projetos. Aos 17 anos ele montou sua primeira banda e depois montou uma banda com o próprio Jimmy Page.
Ele não emplacou muito sucesso e suas bandas não foram as mais fantásticas, mas ele é um excelente baterista e ele merece o reconhecimento como prodígio. Em quinto lugar, Taylor Momsey do Pretty Reckless. Sim, nós já falamos sobre ela aqui no programa. Dá uma olhada aqui no videozinho que a gente tem sobre ela. E a carreira dela começou bem cedo como artista. Ela trabalhava como atriz e ela participou do filme O Grinch e naquele seriado adolescente Gossip Girl. Mas o que mais importa pra gente aqui é a música. Ela gravou uma música Christmas, Why Can't We Find You? Pra trilha sonora do filme How the Grinch Stole Christmas. Cara, com menos de 10 anos de idade. Pensa comigo, com menos de 10 anos, ela já tinha uma trilha sonora em um filme. Ela sempre gostou de música e quando ela teve oportunidade, ela lançou a sua própria banda. Aos 16 anos de idade, em 2009, ela assinou um contrato com a gravadora e lançou o seu primeiro álbum em 2010, quando ela tinha apenas 17 anos. Exatamente! Aqui em quarto lugar, o fenômeno Hanson. Os Três Meninos, em 1995, eles lançaram uma das músicas mais fantásticas pop de todos os tempos. Eles eram divertidos, eles eram carismáticos. E eles eram bem bonitinhos, com esses cabelinhos loirinhos bem fofinhos. Na época as meninas disputavam pra ver quem era namorado de quem. Bem, eles lançaram a música Um Bop e foi um sucesso instantâneo. Eles tinham 16, 13 e 11 anos na época, e o grande diferencial deles era que eles eram compositores e tocavam os instrumentos. Além do pacote visual, é claro, né, os cabelinhos compridos e coisa e tal, eles sabiam o que estavam fazendo. Cara, ser baixista do Metallica deve ser difícil, agora ser filho do baixista deve ser pior ainda. O menino é fantástico, ele merece o terceiro lugar nessa lista. O Ty Trujillo começou a tocar baixo aos 6 anos de idade e fez turnê até com o Korn quando tinha 12. Ele tocou até com o Suicide Tendencies, que é uma das bandas que o seu pai tocou. Eu imagino que o menino vai ter um futuro muito promissor no rock. Eu imagino que não são muitos de vocês que conheçam o vice colocado aqui dessa lista, mas eu vou contar. Ele é um dos meus músicos favoritos. Stevie Wonder chamou a atenção do mundo da música aos 11 anos de idade, quando assinou o seu primeiro contrato pela Motown. Nessa época ele gravou o seu primeiro single, Call It Pretty Music, But Old People Call It Blues. E ele gravou isso sobre o nome de Little Stevie Wonder, porque ele era realmente criança, né? Mas o seu sucesso maior veio quando ele chegou aos 13 anos de idade, quando ele lançou a música Fingertips, em que ele toca bongo, gaita de boca e ele também canta. E é fantástico assim, que quando você vê o show dele tocando e coisa e tal, você consegue ver o Marvin Gaye no fundo tocando bateria. A música atingiu o primeiro lugar na parada de pop e R&B e fez com que Stevie atingisse um grande público finalmente. E a carreira dele começou em 1961 e até hoje, pra mim, ele é a alma do soul. Bom, eu acredito que o primeiro lugar aqui dessa lista não seja uma surpresa, né? Não. Não? Michael Jackson foi o maior fenômeno pop da história. Ele começou sua carreira na banda dos seus irmãos Jackson's Brothers quando ele tinha 6 anos de idade. Essa é a banda que depois acabou se tornando os Jackson's 5. A lista dos maiores prodígios poderia ter mais do que um Jackson, na verdade, porque eles eram todos muito talentosos. Porém, o Michael era um real fenômeno, principalmente porque ele cantava maravilhosamente bem e ele era um excelente dançarino. Até hoje, para os americanos, a música tem muita relação com a dança. Os ritmos são bem compostos para que sejam dançáveis. E é bem interessante, assim, se vocês tiverem tempo, tem um vídeo feito pelo Castanhari sobre a história do Michael Jackson. Dá uma olhada, vale muito a pena. Bom, o sucesso do Michael Jackson 5 começou no final dos anos 60, quando eles assinaram com a mesma gravadora do Stevie Wonder, né, a Motown, e assim daí os garotos passaram a participar de programas de televisão de sucesso, como o Ed Sullivan Show. O Michael Jackson transformou o mundo da música. Ele mostrou o real potencial do pop e se transformou o seu rei. Até hoje, o disco Thriller vive disputando em primeiro lugar com o Hotel California como o disco mais vendido da história. E ele foi o primeiro disco a bater o Dark Side of the Moon em vendas. E assim a gente termina o nosso top 10. Assim como o top 10 melhores intros, eu vou deixar aqui embaixo um link com os nossos artistas na descrição e uma playlist do Spotify com essas músicas. E depois que vocês fizerem comentários, eu acrescento os que vocês indicarem nessa playlist.
E quer ficar ligado no mundo do rock, se inscreve no canal para receber todo o conteúdo que a gente lança semanalmente. E procura a gente também no Facebook e Instagram, onde nós postamos conteúdos diferentes. E assista também aqui o nosso vídeo da semana passada sobre o Machine Gun Kelly e o novo álbum dele. E até semana que vem. E diz aí, qual foi o prodígio que faltou? E feliz Dia das Crianças! No meio dos anos 90, teve um menininho francês que mal falava dinheiro, isso ele falava.